não podemos deixar de lembrar, ou seja, esquecer as coisas boas que Deus tem colocado em nossas vidas, em nosso viver, em nossa família, e trazido no dia a dia sobre nós. É olhar pelo retrovisor, olhar para o ano passado, ou para os anos passados, como Deus tem cuidado de nós, como Ele é sábio, como Ele é provedor no ponto certo, na hora certa, para suprir todas as coisas das nossas vidas. Nós não podemos deixar de considerar isso quando nós vamos buscar a sua face, quando nós vamos orar. Então, gratidão a Deus por todas as coisas. A palavra de Deus nos estimula, nos ensina a orar sobre isso em Efésios 5, capítulo 20, e também em Colossenses, capítulo 3, verso 17. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar para que fique na gravação, e você pode depois procurar, ok? Outra atitude muito importante é que nós não devemos abrir mão da nossa fé no nosso dia a dia. Colocando de outra forma, como Paulo coloca em Filipenses 3, versículo 16, ele diz assim: olha, nós não somos perfeitos. A obra de Deus ainda não se completou em nossa vida. Nós não alcançamos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, em Cristo Jesus. Por isso, nós não chegamos ao alvo ainda. Então, dessa forma, não se completou a obra de Cristo em nós. Por isso, nós não somos perfeitos. Nós não alcançamos a plena maturidade. Todavia, nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, para o seu lar, e veja quantas coisas Deus já te deu, já colocou no seu coração, e você está vivendo a partir da palavra e da ação do Espírito Santo. Primeiro é motivo de gratidão. Segundo, é motivo de preservar, de guardar estas coisas e viver cada uma delas dia após dia, com o auxílio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Jesus para você e para mim. Então, a segunda atitude que nós não podemos abrir mão é: viva de acordo com a sua fé, com aquilo que você já alcançou. É muito importante. Quando você não faz isso, você abre mão dos princípios, dos recursos, do conhecimento que Deus tem dado a você. Acredita, o mundo vai ocupar esse espaço colocando outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus na tua vida e no teu lar. Acredite, o maligno vai usar de todos os meios para infiltrar as coisas das trevas, mentiras, enganos, ilusões, falsidades, para tomar o espaço do teu coração, da tua vida, se você não mantiver o seu coração cheio das coisas que Deus já te deu e já colocou como riquezas, né? Entenda o teu coração como aquele pote de argila, pote de barro, bem grande, né? E que você vai guardando os tesouros do Senhor ali, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né? Tudo aquilo que você já foi iluminado pelo Espírito. Os tesouros são guardados ali, e tem tampa, para não entrar em impureza, para não danificar, para não contaminar a riqueza do Senhor na tua vida. O teu coração é assim, é como um vaso precioso, que tem tampa
e no qual você guarda essas riquezas. Mas se você der mole, se você não vigiar, o mundo e o maligno vão cuidar de contaminar e de levar você a abandonar essas coisas para dar atenção a outras que não tem nada a ver com a graça de Deus, com a fé genuína em Cristo e nem com o reino de Deus. O Novo Testamento, assim como o Antigo também, está repleto de exemplos de pessoas que pisaram na bola, que abandonaram ao Senhor e amaram mais o mundo e as coisas do mundo, ao invés de amar as coisas do reino de Deus. Muito bem. Então, são duas atitudes que eu estou levantando aqui, que devem nos acompanhar ao longo deste ano. Não somente este ano, mas focando o ano de 2026, né? Então, ela não deve se apartar das nossas vidas, ok? E já que nós temos essas duas atitudes que nós devemos preservar em todo o tempo, e Paulo diz, nós não somos perfeitos, nós não alcançamos o máximo da maturidade. Então significa que nós precisamos continuar seguindo a Jesus, continuar buscando a Deus, continuar aprendendo da palavra do Senhor, continuar recebendo ensinamento e entendimento do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E o que é isso, senão o chamado para continuar na escola de Jesus, sendo discípulo ou discípula de Jesus? É o que está escrito em Isaías 54, versículo 13, onde Isaías diz que todos os filhos do Senhor, ou todos serão discípulos de Jesus, discípulos do Senhor. Isaías 54, 13 diz que todos os seus filhos serão discípulos, ou serão ensinados pelo Senhor. Então, se nós não chegamos ao máximo de maturidade, à perfeição em Cristo, nós precisamos continuar caminhando no caminho que é Jesus, aprendendo da sua verdade e recebendo vida e vida com abundância. Como ele disse lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse o caminho da perfeição, esse é o caminho do discípulo. Aleluia, glória a Deus. Então, isto é o que está posto diante de nós. E já que estamos falando em discípulo, em aprendizado e discipulado, eu quero reforçar aqui para vocês coisas que vocês já ouviram, mas que cabe muito bem neste princípio de ano, para que a gente recorde, né, as coisas que Deus tem já falado aos nossos corações e que já tem reforçado. Eu estou reforçando um pouco mais ainda. O que é discipulado? Discipulado é um chamado para relacionamentos. Relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas também relacionamento com os irmãos, com a igreja de Cristo. Então, discipulado é um chamado para relacionamentos. Colocando de outra forma, discipulado é um chamado para comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Sabe aquela ideia que alguns que estão afastados da igreja dizem assim, eu não estou frequentando igreja nenhuma, pode até me colocar na banda dos desigrejados, né, daqueles que estão sem igreja, mas eu tenho minha comunhão com Deus, eu faço as minhas orações, eu oro, eu leio a Bíblia em casa, se eu quiser eu acompanho os cultos pela internet, eu estou me sentindo bem. Pode crer, se alguém fala desta forma, e você olhar para o passado dela, ela teve problemas com pessoas da igreja, ela teve problemas com liderança da igreja, ela teve problemas ou decepções
na igreja ou nas igrejas locais em que ela passou. E por um motivo ou vários motivos, ela decidiu que é melhor ficar longe do corpo, longe da comunhão do corpo, mas com Deus, do que ficar levando pancada, tendo desapontamento, tendo decepções, conflitos, briguinhas, etc., etc., no meio do corpo. Eu quero dizer para você que pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa, elas não estão promovendo ou vivendo uma outra teologia, que é a teologia dos sem igreja. Na verdade, elas estão sem teologia, vivendo sem teologia, porque não existe, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, espaço para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo ou ao povo de Deus viverem longe do corpo, longe do povo de Deus, longe da comunhão do corpo. Não existe isso. Essa é uma condição errada, essa é uma condição de falha, essa é uma condição onde a vida não é promovida, onde a vida não flui. Ninguém que é do Senhor e que diz eu sou de Cristo, tem que viver fora do corpo de Cristo, tem que viver longe do povo de Deus, tem que viver longe do relacionamento com o Pai, com o Senhor, com Jesus, o Senhor da igreja, mas tem que viver também no nível horizontal, com aqueles que são de Cristo. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que foram resgatados do mundo e das trevas em Cristo Jesus. Muito bem, então, falando de discipulado, é um chamado para relacionamentos. Vou te dar rapidamente 2 exemplos aqui. Abraão, quando foi chamado por Deus para sair da sua terra para uma terra que Deus mostraria, o texto de Gênesis 12, versículos 7 e 8, diz que quando ele chegou na terra, habitavam ali os cananeus. E a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor e sacrificar. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão ali na chegada dele naquele lugar e falou com ele e prometeu dar a sua descendência àquela terra. Já havia prometido abençoá-lo. Falou, eu vou dar a sua descendência a essa terra, que era habitada pelos cananeus, naquele lugar onde ele estava. E Abraão mudou-se daquele lugar para um outro próximo e levantou um altar. O que significa isso? Abraão disse, Senhor, eu estou aqui, estou pronto para te ouvir e pronto para te adorar, no meio de uma terra onde habita um povo. Alô. Um povo, ele habitava em meio de um povo que não conhecia o Senhor, não te adorava. Então, primeira coisa que ele fez foi levantar o altar da oração, da adoração, para ter relacionamento com ele. Por isso ele foi chamado para se relacionar ou para um discipulado com Deus. Jesus, no início do seu ministério, em Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, já tinha diversos discípulos, ele chamou os 12 para estar com ele, para aprender dele e para ser enviados. É a mesma coisa, é o mesmo projeto. Então, estar com ele
é ter comunhão com o Senhor, buscar a sua presença, permanecer diante dEle, aprender dEle. Então, esse é o primeiro ponto. O discipulado é um chamado para relacionamento. Outra coisa, discipulado também é um chamado para transformação de vida. E isso é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia, ainda que nós podemos ser salvos num ato. Quando eu creio em Jesus e confesso o seu nome, Jesus me alcança e me salva pelo seu Espírito. É um ato. Estou salvo porque eu criei no sacrifício redentor de Jesus. Mas ao mesmo tempo é um processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento. Então o discipulado é um chamado para ser transformado, um processo de vida. E nós vemos isso em Romanos capítulo 12, versículo 1, onde Paulo diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é um chamado para adoração, para se apresentar diante dEle, para construir o altar da oração, da comunhão, da intercessão. Também é um chamado para renovação de mente, para conhecer a vontade do Senhor. E ele diz na sequência, no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, ou com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Outra versão diz, vosso espírito, como falando de mente. E a transformação da nossa mente se dá pelo conhecimento da palavra e pela iluminação do Espírito Santo, que vai nos dar o entendimento da vontade do Senhor, para que a gente possa conhecer e andar nessa vontade, fazer essa vontade. Então, discipulado é um chamado para a transformação de mente, de coração. Obrigado. Glória a Deus. Esse é um processo em que a gente busca a presença, o conhecimento e a vontade do nosso Deus e Pai. Outro aspecto, o discipulado também é um chamado para servir ao próximo, começando com a nossa família, começando com os nossos irmãos em Cristo e avançando para todos os níveis de relacionamento que nós temos. Compreender isso é muito importante, porque quando nós nos dispomos a nos servir ao nosso próximo, nós estamos fazendo a vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, no final do versículo 2, que ele diz, para que não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos bênção para o nosso próximo. Amemos o nosso próximo, como diz Jesus, né? E ele mesmo se colocou como a nossa referência, né? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus elevou esse mandamento a um nível maior ainda, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor aos seus discípulos. Então, nós temos Romanos 12, 2, como uma referência, né? E também o discipulado é um chamado para multiplicação.
seja, um chamado para transferência de vida. Abraão ouviu isso da parte do Senhor, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18 a 19, quando ele estava ali conversando com o Senhor, procurando entender o que o Senhor ia fazer lá com a cidade de Sodoma e com aquela região, e o Senhor falou como que consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão aquilo que eu estou para fazer? Não vou ocultar, para que Abraão saiba que o Senhor ama a justiça e anda e promove a justiça. Falou assim: eu não ocultarei o que eu estou para fazer, para que Abraão saiba que ele que é agradável ao Senhor, que ele ande no caminho da justiça e da verdade e da santidade, e promova isso à sua família, aos seus descendentes. E fazendo assim, eu trarei sobre Abraão, ou sobre a sua descendência, aquilo que eu mesmo tenho prometido. Então, andar em justiça, em juízo, em santidade, era a vontade de Deus para Abraão. E ele tinha que passar esse conhecimento, esse caminho para os seus filhos, para os seus netos, e assim por diante. Então, transferindo o conhecimento, o entendimento, a experiência que Abraão estava recebendo da parte do Senhor, e ainda iria receber ao longo da sua jornada. Então, esta vida com Deus, baseado em princípios, em mandamentos, em preceitos, em conhecimento, ela gera experiência de vida com Deus. E essa experiência de vida, junto com o ensino, deveria ser passada aos seus descendentes. Então, discipulado é um chamado para multiplicação da vida, transferência da vida. E foi exatamente isso que Jesus fez, né, lá com os seus discípulos, naquele texto de Marcos 3, que eu citei, mas também em João 17, versículo 8, Jesus, na sua oração, ele está falando com o Pai: Pai, o Senhor me deu aqueles que eram teus, e eu transmiti a eles tudo aquilo que o Senhor me deu para falar, tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer, transmiti para eles, eles creram na tua palavra, creram que o Senhor me enviou e que eu saí de ti, que o Senhor me enviou e que eu volto para ti. Então, Jesus está falando da obra que ele fez com os seus discípulos. Tudo aquilo que Deus Pai tinha dado a ele, ele transferiu para os seus discípulos. Não foi apenas ensino, foi vida real, vida genuína, vida com Deus, vida sobre a direção do Espírito Santo, vida debaixo da graça, vida debaixo da unção do Espírito. E isso está registrado na oração de Jesus, quando ele está prestando contas ao Pai da obra que ele fez. Também no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João, depois da ressurreição, Jesus diz para os seus discípulos: paz seja convosco. E aí ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então estava ali transferindo a obra que Jesus recebeu do Pai, Jesus agora estava transferindo para os seus discípulos. Eles já tinham aprendido, né? E se você vai lá em Mateus 28, 18 a 20, texto que você já tem ouvido diversas vezes, ele diz para os discípulos: olha, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que se convertem e ensine-os
a andar em tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu vos ordenei. Isso é transferência de vida. Então, nós temos aí os 4 pontos, né, que falam do que é um discipulado, o caminho do Senhor. Há um outro exemplo, não quero deixar de mencionar aqui, é acerca da igreja. Ou seja, Jesus fez esta obra, levou os discípulos a fazer isso, e a própria igreja, você tem diversos relatos lá no livro de Atos. Eu vou mencionar aqui apenas Atos 11, 26, citando a igreja de Antioquia, em que os discípulos pregaram o evangelho não apenas para os judeus, mas para os gentios também, e eles começaram a se converter, chamaram ali Barnabé, vendo que Deus estava operando uma obra maravilhosa, juntando judeus e gentios debaixo do senhorio de Cristo, ele foi chamar Paulo para trazer e para desenvolver o seu ministério, lembrando que Paulo foi chamado para ministrar o evangelho aos gentios, né? Então, ele chamou, e ali diz que eles ali em Antioquia ensinaram numerosa multidão. Então, a obra começou a crescer, mas foram apenas alguns dispersos, que estavam debaixo de perseguição, que anunciaram a palavra. Mas houve um acréscimo muito grande, e agora eles estavam ensinando o caminho do Senhor para uma numerosa multidão, e essa numerosa multidão iria multiplicar para outros e outros e outros lugares, e assim foi. Então, a igreja, assim como os discípulos, assumiram esse aspecto do discipulado, ou seja, é um chamado para a multiplicação de vida. Eu quero salientar uma coisa aqui importante. O chamado para relacionamento e para transformação do coração, da vida, são meios que o Senhor proveu para aqueles que são alcançados, são convertidos em Cristo Jesus. Então, relacionamentos e discipulado, ensino, transformação de vida, são meios para atingir alvos. E quais são os alvos do discipulado? O primeiro é servir ao próximo, amar ao próximo. Então, o alvo do discipulado é alcançar o seu próximo. O outro alvo do discipulado ligado a esse é transferência de vida, fazer a vontade do Senhor. Então, eu te dei quatro aspectos do chamado do discipulado. 2 servem são meios para desenvolver esse discipulado, para cumprir esse propósito, né? E 2 servem de alvos, ou seja, fazer a vontade do Senhor, amar o próximo e multiplicar. Falando em multiplicação, nós temos que entender que a vontade de Deus em multiplicar a vida do Senhor começa em nosso lar, começa com a família, com os filhos ou com as pessoas que moram conosco. Essas são as primeiras pessoas que devem ser atingidas pelo Evangelho de Cristo. Por isso Paulo falou para o carcereiro, no meio da noite, ali na madrugada, quando o carcereiro perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele sentiu a necessidade de salvação, sentiu que estava perdido diante da presença de Deus tão poderosa, manifestada ali no meio daquela cadeia. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. A salvação tem uma resposta individual, sim, mas Deus estabeleceu a salvação
para alcançar as famílias, porque a bênção do Salvador, a bênção de Cristo, é sobre as famílias da terra, como Deus falou para Abraão: a tua descendência abençoará todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12, Gênesis 22, ele repete isso. Então, é da vontade de Deus que as famílias sejam alcançadas plenamente pelo Evangelho de Jesus. Não é apenas uma pessoa, a pessoa pode ser a porta de entrada, mas entrou, tem que alcançar a família. Por isso nós temos o trabalho da casa de paz. Quando Jesus mandou os discípulos a pregarem o reino, ele falou: você entra numa casa e fica ali, e prega a palavra para a família. A família aceita a palavra, nós temos ali filhos da paz. E onde não houver filhos da paz, mas receberem o evangelho da paz, eles se tornarão filhos da paz. Esse é o caminho do Senhor, essa é a obra de Cristo. Então começa com a família, depois avança para os vizinhos, para os parentes, para aqueles que moram na redondeza, na cidade, na vizinhança, na cidade, no estado, no país e nas nações. É por isso que o Senhor Jesus disse: vocês se tornarão minhas testemunhas, Atos 1:8. Vocês receberão o Espírito Santo, o Espírito prometido, e vocês irão dar testemunho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, pregue, dá testemunho na tua casa, nos teus parentes, nos teus vizinhos, nos teus amigos, as pessoas do teu relacionamento, na vizinhança, na cidade, no estado, na nação do Brasil e em toda a terra. Leva a mensagem do amor de Deus para as famílias, para as pessoas que estão no mundo sem Cristo, completamente perdidas nas trevas. Aleluia. Então, eu quero salientar o fato de que há dois aspectos do discipulado que promovem o cumprimento do discipulado. Promove a obra, né, de salvação, de restauração, de cura, de ensinamento, né, de conhecimento, de enriquecimento, de transformação de vida. E há dois aspectos que cumpre o chamado para levar o discipulado de Jesus, amando as pessoas, ao nosso próximo e às nações, para que as nações da terra se convertam. Hoje nós estamos vendo estamos bem próximos a um evento, né, que ocorreu ontem na América Latina, onde o governo dos Estados Unidos entrou na Venezuela, e há aqueles que dizem que isso é um ato de guerra, é um ato que desrespeita a soberania, etc, etc. E há outros que vão aplaudir esse ato. E por que o governo americano decidiu fazer isso? Depois de ter rodeado, né, usando uma palavra figurada, uma linguagem de expressão, né, rodeando a Venezuela por muitos dias, chegou a hora de entrar. E ele entrou para fazer aquilo que ele já havia determinado. Então, não vou aqui me estender, porque vocês já sabem, né? O governo americano tem determinado que o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, chefe do narcotráfico e chefe de toda essa operação
que leva as drogas, de uma forma ou de outra, para os Estados Unidos e trazem grandes problemas para a população americana e também na economia americana. Então, ele definiu, você não quer vir por bem, então vai vir por mal. Entrou numa operação cirúrgica, ele tirou ele da Venezuela, ele e a esposa, e estão já levaram para os Estados Unidos, e a partir da semana que vem serão julgados nesse processo, e nós vamos ver isso, né? Agora, isso não acaba, isso é apenas o início. Há um desmembramento, né? Um desenvolvimento dessas ações que poderão ocorrer sem bomba, sem míssil, sem mortes. Vai depender daqueles que ficaram lá na Venezuela como governantes, se eles querem colaborar com uma mudança. Porque somente fazer isso, tira o cabeça, mas a cobra ali continua. E o trabalho do narcotráfico, etc., etc., vai continuar. Então, o Trump está dando à Venezuela, aos governantes, uma oportunidade de uma mudança, não apenas de governo, mas na economia, na justiça, na paz. Uma oportunidade para que o povo da Venezuela volte para a nação da Venezuela, o território da Venezuela, e possa ter a oportunidade de dar um reset, recomeçar com novas bases. Uma nova base econômica, uma nova base de justiça e política, uma nova base social, para que aquela nação seja levantada novamente, porque ela está completamente destruída. Mas tem um grupo que está se enriquecendo e dominando essa destruição do povo e da nação. É uma ação militar, mas também é uma ação política. Eles têm interesse nisso? Tem, mas eles estão dando a oportunidade de uma nação, dos guias da nação, levantarem a nação novamente. Tem os guias políticos, e econômicos, e sociais. Mas a igreja está tendo agora a oportunidade de ir além da oração e da intercessão e do clamor para que Deus salve a nação da Venezuela. Um novo patamar, um novo espaço, uma nova condição de liberdade está sendo projetada e apresentada para que a igreja tenha a liberdade de culto e de ação para levantar novamente o povo da Venezuela com as bases do cristianismo, com as bases da fé cristã, com as bases da justiça, da misericórdia, da graça que promove a economia e uma política e uma base social que gera liberdade e prosperidade para a nação. Então, nós estamos vendo uma ação de um governo encabeçado por um homem que está trabalhando para devolver aos Estados Unidos justiça, liberdade e prosperidade. As três coisas básicas que o governo Trump estabeleceu desde o dia em que ele foi empossado. E essas três coisas ele está oferecendo para a Venezuela: justiça, liberdade e prosperidade. E é o que a igreja no Brasil deveria, se não está fazendo, deveria fazer e clamar para que a justiça, a liberdade e a prosperidade
voltem a ser exercidas e valorizadas nesta nação do Brasil. Amém? Você crê nisso? Se você crê, você tem um chamado de oração para fazer isso nesse ano. Você tem um chamado para que Deus ponha a mão dele sobre esta nação. Porque ela está caminhando no mesmo caminho que a Venezuela caminhou. Talvez não tenha chegado ao mesmo nível. Não chegou, mas está caminhando. Não se engane. Levante o altar de oração na tua casa se você não levantou. Se você levantou, mantenha o altar de oração. Mantenha a palavra viva do Senhor na tua casa e no teu coração. E nesse altar, clame pelas famílias desta terra, desta cidade. Clame por aqueles que fazem parte do teu relacionamento. Clame por aqueles que habitam a nação do Brasil. Clame para que esse ano de 2026 seja o ano da decisão. E que o povo brasileiro esteja colocado no vale da decisão. Se ele quer a bênção ou ele quer a maldição do pecado. Se ele quer o bem ou o mal. Se ele quer a vida ou a morte. Qual o caminho ele quer escolher? Estamos sendo chamados para clamar a Deus todos os dias deste tempo, em favor deste povo, em favor que a igreja se levante, sem medo, cheia da couraça do Senhor, cheia da coragem do Senhor, para que a mão de Deus se mova poderosamente sobre o Brasil, e sobre o povo brasileiro, e use a igreja do Senhor com poder, para mudar a sorte desta nação, porque Deus quer que a sua justiça, e a sua liberdade, e a prosperidade que vem de Deus, tomem conta desta nação, através do conhecimento do Evangelho de Cristo, através do conhecimento da palavra plena do Senhor e através do caminho da salvação em Cristo. É para isso que nós somos chamados. Esse é o foco do Senhor para a tua vida, para a tua família e para a igreja de Cristo neste lugar, nesta cidade, nesta nação, este ano. Foca nisto. Esse é o foco, este é o caminho. Esta é a obra, este é o chamado. O resto é resto. E Deus está te chamando para uma vida de glória, para uma vida cheia de graça e cheia de poder, que é própria daqueles que estão e vivem dentro do reino de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Se você tem dúvida, se você tem medo, se você tem dificuldade, lança diante do Senhor e deixa o Espírito Santo te renovar, deixa o Espírito Santo te envolver completamente, como ele fez com Cristo, com os seus discípulos e com a igreja primitiva. Aleluia. Glória a Deus. O que valeu lá atrás, vale hoje para nós, em nome de Jesus. Fique de pé, amados. Nós vamos encerrar aqui. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos orar. Você está pronto a andar nesse caminho que é Jesus? Você está pronto a andar no discipulado? Você está pronto no caminho que Jesus ofereceu para os discípulos? Ele oferece para nós.
Ofereceu não, ele ordenou, esse é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está em Jesus, não tem outro caminho, querido. Você que está me acompanhando pela rede social, vou dizer uma coisa maravilhosa, não tem outro caminho melhor do que este. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da graça, esse é o caminho da verdade, o discipulado em Cristo, na igreja e através da igreja. Aleluia! Esquece o resto é resto, não vai te levar a coisa alguma, não vai trazer nem bênção, nem a glória de Deus para a tua vida e para a tua família. Sabe por que eu enfatizo tanto a família? Porque a tua responsabilidade é com a tua família. E por extensão com as famílias dos outros. Mas primeiro a tua. Traga o reino para a tua casa. Traga o reino de Cristo para a tua casa. E começa a espalhar ele no entorno, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você frequenta. Se você está ali, o reino é chegado ali. Se você é uma testemunha de poder, o reino chega ali também. E Deus usa a tua vida com graça e com poder. Experimente para ver o resultado, porque o Senhor está contigo. Vamos orar. Se você crê nisso, se você entende que o Senhor está falando ao teu coração, estenda as tuas mãos para Ele. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. E damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor está trazendo aos nossos corações, reforçando e fortalecendo em cada um de nós. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, nós te louvamos pela tua graça maravilhosa, nós te louvamos porque tomamos a ceia nesta manhã, para reafirmar que nós estamos firmados contigo na nova aliança, que nós somos teus, que a tua presença está em nós, que o teu Espírito, o Espírito da graça está em nós, que a tua palavra está em nós, somos teus, aleluia, e queremos nos colocar diante de ti, nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita em nós e através de nós, para o cumprimento do querer do Senhor e para a glória do teu nome e para que o nome de Jesus seja conhecido nesta terra, na nossa casa, na nossa vizinhança, em toda a nação do Brasil e entre as nações, para a glória do Senhor e cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus.